republicar, compartilhar, comentar, curtir de modo favorável a música Borderline da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, alvo de muita polêmica durante esta semana. Eventuais consequências jurídicas, criminais, indenizatórias, principalmente de dano moral, das pessoas que assim o fazem. Existe isso? Eu sou o Dr. Túlio, advogado há 10 anos, e assim vou revelar para vocês de acordo com o entendimento dos nossos tribunais e da lei. Não estarei aqui revelando meu entendimento pessoal, respeitando o cunho profissional de nossos canais. Tá bom? E vamos lá, pessoal. Nessa semana, até, muitas pessoas devem ter pesquisado sobre eventuais consequências do ramo criminal que poderiam ser aplicadas eventualmente para a dupla, né? E deve ter se deparado com dois crimes em espécie, né? O primeiro deles é a injúria racial, do artigo 140 do parágrafo 3º, com causa de aumento de pena por prática na rede social, internet, prevista no artigo 141, inciso 3º do Código Penal. Né? Lembrando que a pena dele já é de até 3 anos, o causa de aumento de pena de até 1/3, então. Só que o injúria racial, adiantamos que não é. Por quê? Porque a injúria racial, ela é vista apenas quando há uma ofensa individualizada. Você direciona para uma ou duas pessoas falando nomes, etc., identificando-as, tá bom? Quando a ofensa é coletiva, tá bom? Para um grupo de pessoas, tá? Aí não é mais uma injúria racial, tá bom? No caso, então, envolvendo pessoas com deficiência, discriminação, tá? Discriminação e o crime a ser aplicado, caso alguma reprimenda criminal seja apurada contra a dupla Maiara e Maraísa, então, o do artigo 88 da Lei de Inclusão, tá? Esse artigo 88, na hipótese de prática em rede social, virtual, a pena máxima é de 5 anos e no começo da apuração, o juiz já pode, por lei, buscar o aparelho objeto da ação. Exemplo, no caso de internautas, se ficar caracterizado pelos comentários, tá bom? E que o conteúdo, e que a música que o internauta compartilhou é sim preconceituosa, tá? E ele compartilhou pelo celular, o juiz já pode mandar prender o celular da pessoa no início da apuração, tá? E ele pode mandar interditar as mensagens ofensivas e também a rede social fruto daquele comentário maldoso, tá? E ao final da ação, se efetivamente for comprovado o crime e a pessoa for condenada, o aparelho utilizado para o crime ele é destruído, tá? É assim que está a lei, tá bom? E no caso do marido, né, uma parceira da pessoa portadora de borderline, este marido, na reprimenda criminal, provavelmente não vai ter nada de averiguado contra a Maiara e Maraísa. Por quê? Porque a difamação, ela não existe quando é um coletivo, uma classe, né? Mas no ramo da indenização por dano moral, haja vista a independência da esfera civil e criminal, né? As coisas já são diferentes. Porque a ofensa é considerada subjetiva, neste caso da difamação também, e assim como o caso da vítima portadora de borderline, o parceiro também pode reclamar em razão de alguns textos que citamos no vídeo anterior, tá bom? E nesses casos ele faz parte da coletividade que foi para quem foi direcionado o conteúdo, tá? Caracterizando se caracterizar que esse conteúdo é um ato ilícito, tá bom? Aí o STJ já pacificou em 2020 e ainda reafirmou em 2024, tá? Que esse dano moral ele é in repsa, ou seja, ele não depende de demonstração do dano para conseguir uma indenização de dano moral, tá? Ele é presumido, tá? Vamos falar agora de prazo, tá bom? Eu já vi que algumas pessoas podem falar quanto tempo eu vou ter que me preocupar com isso, tá bom?
É verdade que injúria do caput, o prazo para reprimenda criminal é de 6 meses para denunciar, é verdade. Só que injúria racial já é diferente, o prazo dela é maior, tá bom? Se fosse uma injúria racial, tá bom? Só adiantando, a pena dela é bem menor do que o de crime de capacitismo do artigo 88 da Lei de Inclusão, tá? A prescrição seria de 4 anos, só para denunciar, tá? Vide artigo 109 do Código Penal. Agora, pelas penas do crime de capacitismo, que é esse crime de discriminação, tá? A vítima teria 12 anos para denunciar a pessoa que cometeu o crime. Tá? 12 anos. Lembrando que a documentação necessária para denunciar uma pessoa, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, tá? É um denominador de identificação, um nome ou apelido, tá? Ou nome artístico, provas, é verdade, e endereço. Tá? Então, nesses 4 anos para injúria racial e 12 anos para discriminação, ela vai ter todo esse prazo para conseguir essas pequenas provas necessárias para se mover uma ação. Tá? No ramo de indenização por dano moral, prazo da prescrição, 5 anos. Tá bom? 5 anos. Alegação de desconhecimento da lei. Funciona? Se a lei for daquelas pouco sábias mesmo, a ponto de difícil entendimento da pessoa, os juízes eles entendem que é caso da diminuição da culpa, tá bom? A ponto de haver uma possibilidade da redução de pena criminal e do valor a ser arbitrado de danos morais, que em casos parecidos já foi arbitrado pelo próprio STJ em R$50 mil por pessoa, tá? Agora, se no caso de preconceito, discriminação, os tribunais não estão concedendo esse tipo de redução, seja na penalização criminal, caso configurado, seja no dever de indenizar. Se praticado por empresa, tá bom? Responsabilidade solidária entre pessoa, entre a pessoa, entre a empresa com seu CNPJ e o sócio da empresa, tá? O patrimônio dos dois vai ser responsabilizado por isso, tá? E outra questãozinha aqui que nós queremos, falar, tá? Repetindo a nossa pergunta, lá do início. Comentários, curtidas, em apoio ao vídeo da música Borderline de Maria Maraíza, repostagens, podem dar essa dor de cabeça para as pessoas? É possível, pessoal. É possível. Há trechos lá, tá bom? Que eu, na minha experiência, já vi pessoas sendo condenadas por discriminação de outras deficiências por muito menos do que isso, tá? Mas não vou aqui prever nada, tá bom? Só vou falar de possibilidades, tá? Enfim, pessoal que comentou, se foi em apoio a esse vídeo, e esse vídeo foi considerado pela justiça como discriminalizador, provavelmente essa pessoa que comentou vai ter dor de cabeça. E quem curtiu também, que é do mesmo jeito, tá bom? Acompanhando os julgamentos dos nossos tribunais, assim que eles entendem, tá? Pessoal, eram essas informações que eu queria trazer para vocês, tá bom? Espero que tenham sido de grande valia para vocês. Independentemente da minha posição pessoal, me solidarizo com o sofrimento de pessoas eventualmente se sentindo assim por causa da situação. Muita força a todos. Curtiram o nosso vídeo? Gostaram do nosso canal? Curta o nosso canal, espalha para as pessoas, tá bom? Sigam a gente e dê sugestões de temas que vocês gostariam, será um prazer atender vocês, tá bom? Muito obrigado por todo o carinho, grande abraço, ótimo final de semana!